Vamos lá. Parte prática da NBC TG 1001, Contabilidade para Pequenas Empresas, seção 9 de demonstrações consolidadas. Nós vamos aqui combinar o seguinte: alguns casos eu vou me concentrar nos slides que tem o balanço e o resultado, e vou às vezes dar pouca atenção para o que está escrito, porque é melhor a gente aprender vendo o slide. Mas fica escrito porque vocês têm acesso a esses slides separadamente do acesso aos vídeos. Então vocês acabam tendo as duas fontes. Vamos lá, o primeiro exemplo. A controladora A detém 70% da controlada B. E houve uma mais-valia paga quando A comprou 70% de B por conta de ativos imobilizados de B que valiam mais a valor de mercado do que o valor contábil na data da aquisição. E também foi pago um goodwill, um ágio por expectativa de rentabilidade futura nessa aquisição. No seção 9 conceitual eu tinha feito uma observação que vocês deveriam ver primeiro os exercícios e a seção 14. Vale aqui também. É preferível ver primeiro a seção 14 e depois a seção 9. Fica mais fácil da gente entender, acho. Uma informação importante: 10% das vendas da controladora foram para sua própria controlada, sendo que não há nenhum estoque desse ainda no balanço da empresa B. A empresa B comprou da empresa A e vendeu tudo para fora. E existe um saldo de contas a receber em contas a pagar de uma empresa para com outra. Balanço consolidado, nós já dissemos lá no conceitual, tem que ter os mesmos critérios contábeis e aqui está afirmado isso. Bom, vamos lá, temos um balanço. O balanço individual da controladora e o da controlada, onde a controladora tem 70% do capital e reservas da empresa daqui na forma de equivalência. O total do investimento da empresa A em B é 140 com 20 com 30, 190 milhões. Ela tem um patrimônio de 200, na conta de equivalência é 70% do valor contábil do patrimônio líquido. Aí vai ter a outra conta de mais-valia, quanto ela pagou por conta de ativos imobilizados da empresa B, que valem mais do que estão contabilizados. E temos aqui mais uns 30 milhões de goodwill. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos voltar para fazer as eliminações. Por enquanto, vamos só dar uma passeadinha no seguinte. Aqui é a demonstração do resultado. Sabemos que A vendeu para B, então temos uma opção de ajustes a fazer aqui. E aqui tem a receita de equivalência. Veja, a empresa B tem um lucro líquido de 40, como a empresa A tem 70% disso, a 29.400 está aqui. Então repare, este resultado da empresa A já contém a parcela que ela tem no resultado de B. Então o consolidado não pode ser 169.400 mais 42, porque senão vai dar contagem dupla. Dos 42, 29.400 já estão aqui, concorda? Muito bem. Agora, então nós vamos ter, vou passar muito rapidamente dos slides. Temos que eliminar a equivalência, né, de A em B, tá certo? Que nós já comentamos. Tem 80 mil de uma empresa devendo para outra, nós vamos ter que ajustar. Tá correto? E vamos agora mostrar os lançamentos. Aqui é que interessa. Nós tínhamos, por enquanto, só visto os dois balanços consolidados. A gente abre aqui duas colunas. Podemos chamar de mais e menos, ou podemos chamar de débito e crédito, né? O contador gosta mais de chamar de débito e crédito. A gente vê lá. A equivalência patrimonial é um item que não pode ficar no consolidado, porque no consolidado é como se fosse uma empresa só. Então nós temos que eliminar. Saldo devedor, eu faço um crédito, elimino, equivalência no consolidado é zero. Contra o que eu elimino? Ora, o que são 140? É 170 do patrimônio líquido. 70% do patrimônio líquido. 70% de 190, 133, 70% de 10, 7. A soma dos dois dá os 140. Então, eliminamos a equivalência contra
o patrimônio líquido de B. Segunda coisa que temos que fazer, a empresa A tem a receber, a empresa A tem a pagar. Se elas fossem uma empresa só, nada. Eu elimino débito passivo diminuindo, crédito ativo diminuindo. Com isso eu tenho esses primeiros ajustes feitos. Só que tem mais coisas para ver na consolidação. Existe uma mais-valia, eu vou ir lá direto para o exemplo. O que acontece com a mais-valia? Vai ter que ser juntada no imobilizado. E o goodwill vai ter que sair do lugar onde ele está e mudar de lugar. Mas vamos ver isso aqui com mais calma no balanço propriamente dito. Nós já tínhamos visto os lançamentos 1 e 2, agora temos o lançamento número 3. A empresa B tem ativos imobilizados que, quando a empresa A comprou B, pagou por conta do dinheiro todo que ela investiu 20 mil por conta desses imobilizados. Então o que ela vai fazer? No balanço individual, isso está na conta de investimento. O investimento de uma conta na outra vai desaparecer. Para onde vão os 20 mil? Soma no imobilizado que lhe deu origem. Custo dos imobilizados líquido das depreciações de A, 160. Custo dos imobilizados da empresa B. Na verdade é 150 que a empresa B pagou, mais 20 que a empresa A pagou sobre os ativos que estão lá. Então, o ativo imobilizado total vai ser 160 mais 150 mais 20. Ele vai aumentar. Por quê? Porque estamos transferindo mais-valia para cá. E o goodwill? O goodwill, no balanço individual, fica dentro da conta de investimentos. Só que eu elimino a conta de investimento e a equivalência já transferi. A equivalência eu eliminei contra o patrimônio líquido. Os 20 eu adicionei no imobilizado. Os 30 vão ficar sozinhos? Vão ficar sozinhos no balanço consolidado sob o nome goodwill. Ele vai ter, não tem a conta de investimentos, mas vai ter a conta de goodwill. Age por expectativa de rentabilidade futura. Bem, aqui está faltando ainda ajustar isso, ajustar aquilo. Vamos para os finalmente, porque é isso aqui que realmente nos interessa. É mais fácil de ver aqui. Tínhamos feito até o lançamento de número 3. Só que repare o seguinte, o capital da empresa A, 190. 133 foi eliminado contra a equivalência, está correto? O lançamento 140... parte foi contra o capital, parte contra lucros acumulados, ou reservas de lucros, ou reservas de capital, sei lá o que for. O que ocorre é que 190, eu tirei os 133 que pertencem a A e o resto eu não posso tirar porque eles pertencem aos sócios DB, os sócios minoritários que participam da IB. Eu tenho 70%, os outros 130%. Então, o que eu faço? Eu não posso eliminar, eu apenas vou mudar de lugar para separar qual que é o patrimônio líquido de A e qual que é o patrimônio líquido dos minoritários em B. Qual que é o patrimônio líquido dos sócios que A tem no balanço consolidado. Qual que é o patrimônio líquido que os sócios de B têm no consolidado. Então, eu tiro os 57 de lá, tiro os 3 de lá e coloco uma linha nova dentro do patrimônio líquido chamado participação dos não controladores ou participação dos minoritários. O balanço consolidado, portanto, ativo é 1 milhão com mais 530, negativo, consolidado é 1.310. Por quê? Porque aqui tem transações entre as empresas. Se fosse uma única empresa, o ativo seria 1.310. Não tem condição de receber de uma para outra. Aqui, no passivo, não tem nada uma contra a outra. O patrimônio líquido, repare que o patrimônio líquido vai aparecer por capital de 600, 750, 810, porém dividido em 2 pedaços. Os 750 que são dos sócios da empresa A, quando o sócio da empresa A compra a empresa B, não aumenta o patrimônio líquido da empresa A. Sai dinheiro em troca de investimento, então não para aumentar o patrimônio líquido. Tá certo? Para aumentar pelos lucros, mas não pela aquisição. E eu separo, então, as contas do patrimônio líquido, a parte do patrimônio líquido que pertence a A ou aos sócios de A, e os 60 mil, que são os minoritários, que participam como sócios em 30% do patrimônio líquido da empresa B. Muito bem. Agora,
Resultado: 10% das vendas de A foram para B. Tá certo? E todos esses estoques foram vendidos para terceiros. Oba! Pelo menos, né, facilitou a vida nossa. Por que facilitou? Porque eu vou tirar 140 mil da venda de um para o outro. Repara o seguinte: a mercadoria, quando foi vendida de A para B, o que ela teve como custo é o custo que A pagou para terceiros. Só que para a companhia B, quando ela vende a mercadoria que ela comprou de A, para ela o custo é o valor de venda da empresa A. Então, esses 140 da venda de A para B, em A é venda, na B é custo de mercadoria vendida. Mas o custo, na hora que eu junto tudo, eu estou computando dois custos de mercadoria vendida e eu só. Então eu tenho que eliminar o custo da mercadoria vendida contabilizada na empresa B, que comprou de A, porque para ela, individualmente, o custo é esse, mas para o consolidado não. Para o consolidado, o que interessa é o que foi o custo da empresa A que está no resultado da empresa A. Tá certo? Então, vamos ter que fazer este ajuste na demonstração do resultado. Vamos lá. Tiramos 140 mil da soma das vendas. Uma vendeu em 400, se fosse uma empresa só, teria vendido 960, genuinamente para terceiros. Eliminamos venda de uma para outra e eliminamos aqueles 140, porque o que interessa é o custo que está dentro de A. B tem um custo de mercadoria vendida de 140, que é o que ela pagou por comprar 10% das vendas da empresa A, e esse 140 está em dobro. Então nós fazemos isso, o que acontece? Se A vendeu para B, B vendeu para terceiros, uma parte do lucro bruto está em A, outra parte do lucro B está em B, daquelas mercadorias que elas transacionaram entre si. Logo, o lucro bruto somado está certo. Então reparem, se eu somar as vendas, dá um número diferente. Se eu somar o custo, dá um número diferente. Só que eles são verdadeiros e geram lucro bruto verdadeiro, porque é o que teria acontecido se fossem uma única empresa comprando de terceiros, vendendo para terceiros. Como não há receitas e despesas operacionais, nem há receitas e despesas financeiras entre as empresas, consolidado é a pura soma. Equivalência, bom, nós já sabemos, tem que tirar. Só que aqui acontece um negócio interessante. Esta receita de equivalência, que é o lançamento número 2, no resultado é um lançamento perneta, é um lançamento saci. É o lançamento de uma perna só, não tem o débito aqui, né? Tá certo? A conta de receita é uma conta credora na empresa A, eu faço o débito, tá certo? Vai aparecer saldo zero de receita de equivalência, é claro. E por que ele é perneta? Se eu estivesse trabalhando com balancete, com todas as contas devedoras e credoras, não seria perneta. Eu tiraria da equivalência da empresa e acertaria no patrimônio líquido da empresa B. Mas aqui eu não faço isso. Quando a gente trabalha com consolidação separada de balanço e resultado, acontece isso aqui, que às vezes aparece um lançamento perneta. Eu tiro daqui. Reparem, a empresa A teve lucro líquido de 169.400 porque ela incorporou 29.400 da empresa B. Portanto, o lucro dela, de fato, pura, sozinha, é 140 mil. A empresa B teve um lucro de 42. Logo, o consolidado é 182. Eu não posso somar 169 com 40 e dizer que isso é o lucro do consolidado, porque o 169 contém 70% do lucro de B, que foi registrado como receita de equivalência em A. Nós tínhamos no patrimônio líquido, me desculpe, ajustado quanto do patrimônio é de A, quanto do patrimônio é dos 30% de B. A mesma coisa tem que ser feita no resultado. Por quê? Destes 42 que estão aqui do balanço, do resultado da controlada B, destes 42, 12.600 pertencem aos sócios minoritários de B. Então, reparem, a linha de lucro líquido contém 182 milhões. Eu estou dizendo que 12.600, ou seja, 30% de 42 milhões do lucro líquido da controlada, é dos minoritários participantes em B. E os 169.400,
que é o próprio lucro da controladora, porque ela já incorpora equivalência em cima de B. Então, aquele lucro líquido que está lá aqui, perdão, esses 182 de lucros líquidos somados, né? Aqui, já ajustados aqui, eu vou dizer, somados não, somados e excluídos deles a equivalência. Este lucro líquido 182 é o lucro total obtido por A verdadeiro, em transações com terceiros, em B com terceiros, mas desse total, 29.400 já está lá. Então eu digo, olha, dos 182, 169.400 é o lucro da empresa A, que já está no seu resultado porque incorporou a receita de equivalência. E 12.600 são os 30% dos minoritários em B. Essa demonstração do resultado precisa ter esta parte adicional lá embaixo pelas normas contábeis. Vamos ao exercício agora um pouco mais chato. Vamos pegar duas empresas diferentes, valores diferentes. Uma empresa C, que é controladora da empresa D, C controladora, D é controlada. A empresa C vendeu 210 milhões para a empresa D. E a empresa C teve um custo de 150. Então a empresa C, quando vendeu a mercadoria para D, venda de 210, 150 de custo, 60 de lucro. Só que a empresa D só vendeu para terceiros 2/3 deste estoque comprado de C. Ora, se o lucro total, 210 mais 150, menos 150, 60, é o lucro de C, quando vendeu para D, para ela individualmente o lucro é 60, tudo bem? Só que tem uma coisa, quando ela faz o consolidado C mais D, como se fosse uma única empresa, deste lucro total de 210 menos 150 registrado no resultado de A, 1/3 não é verdadeiro, porque 1/3 do estoque não foi vendido, só vendeu 2/3. Então nós temos que fazer um ajuste no resultado seguinte. A empresa A vendeu mercadorias para B 210, nós temos que eliminar lá o total de 210, tá correto? E vamos ter que fazer o ajuste no custo da mercadoria vendida. Isso aqui é o que eu já tinha dito, que sobrou um lucro de 20 mil. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui o que nos interessa no resultado. Na verdade, vamos ver o resultado e o balanço. Eu vou pular aqui. Isso aqui era o balanço, o resultado antes da consolidação, muito bem. Aqui tem os detalhamentos sobre essas alterações. Vamos direto ao que nos interessa lá na demonstração. Balanço. Nós tínhamos dito que quando C vendeu para D, vendeu mercadoria comprada por 150, por 210, é um lucro de 60. Só que destes 60, a empresa D, quando compra, o custo para ela é 210. Então, dentro do custo tem um lucro embutido na venda pela empresa C. Quanto que é o total do lucro? 60. Como então 30% dos estoques não foi vendido, eu tenho que pegar 30% do lucro reconhecido para a C e eliminar do lucro. Por quê? O lucro, 40 mais 140, seria se as duas tivessem vendido para terceiros, 180. Mas tem 20 mil de lucro da empresa C computado dentro do lucro da empresa D. Então eu elimino estes 20 mil daqui. Tá correto? Onde que é o lançamento 2? Eu vou diminuir do quê? Do patrimônio líquido, porque o patrimônio líquido da empresa C está computando o lucro integral da venda de C para D. Até pulei aqui, eu vou fazer o lançamento 1 agora, que é o mais simples, né? A equivalência, eu tiro equivalência de 96 contra lançamento 1, 66 do capital, 30% aqui das reservas, já que a empresa detém os 60% de investimento, 66 de 110, 60% de 50. Então, lançamento 1, elimina equivalência 2. Eu elimino do balanço
a figura dos estoques na parcela dos lucros não realizados na operação ainda contidos nos estoques da empresa D. O que falta eu fazer agora aqui no balanço para completar? É separar qual é a parcela da empresa A e qual é a parcela do lucro em B, dos minoritários em B, como já vimos no exemplo anterior. Então agora o lançamento 3, o que eu vou fazer? Vou tirar 40% que os minoritários têm em D, do capital, tiro 44%, tiro 40% das reservas, que são 20%, e jogo para cá como participação dos não controladores dentro do patrimônio líquido global. Muito bem, vimos aqui o balanço, cuja única diferença com relação ao exemplo anterior é eliminação dentro do estoque da parcela do lucro que está contido no estoque da empresa D que comprou de C e não vendeu ainda para terceiros. Correto? Resultado, a empresa A vendeu 210 para a empresa D. Poxa vida, na verdade, ela só vendeu para a empresa D. Ora, se ela só vendeu para a empresa D, quanto que realmente de venda se vendeu para fora? Só que a empresa D vendeu 200 mil. Agora, quanto que eu vou eliminar aqui? Se toda a mercadoria tivesse sido vendida para frente, eu eliminaria 210 também, porque o lucro bruto seria correto. Mas não, nós sabemos que há um lucro exagerado no cômputo aqui. A empresa C reconheceu o lucro de 60 milhões quando vendeu toda a mercadoria para D. Destes 60, só 40 foram vendidos, porque 2/3 do estoque que D comprou de C, ela vendeu para fora. Mas 1/3 não. Então eu vou ajustar no custo 190, porque eu preciso ajustar o lucro bruto, que não pode ser 60 mais 60, vai ter que ser 40 mais 60, 100. Esta é uma das formas de calcular estes 190 mil aqui, que é mais simples, diga-se de passagem. Então, eu vejo quanto que tem que eliminar nas receitas, quanto que eu tenho que eliminar no lucro bruto e sei o quanto que eu tenho que eliminar no custo das mercadorias vendidas. Tem outro jeito de explicar esses 190? Claro que tem. Olha aqui, ela computou 150 como custo quando a empresa C vendeu para D. Tá certo? A empresa computou 150. O total desses 150 não foi realmente jogado para fora, na parte de venda da empresa D. A empresa D comprou essas mercadorias por 210, contabilizou o custo de estoque por 210 e vendeu só 2/3 para fora. Tá? Só vendeu 2/3 para fora. Então, existe aqui um cômputo de um custo que está faltando de 20 mil. Aqui nós temos o número a soma dos dois dá 290. Então tem um custo, que está excedendo ao custo efetivo das mercadorias vendidas para a terceira, no montante de 20 mil. Então nós temos que ajustar aqui não os 210, mas 190. Volto a repetir, o mais simples é dizer assim: lucro bruto mais lucro bruto seriam 120. 20 não se realizaram, eu vou e ajusto o custo da mercadoria, porque eu sei que as vendas são 210. Então aqui eu chego no seguinte: a empresa D, na verdade, comprou mercadorias de terceiros e comprou mercadorias de C. De C ela comprou 210. Comprou outras mercadorias de fora. Vendeu essa. Não, era só 70% é o CMV. Quer dizer que, na verdade, todo o custo da mercadoria vendida dela é 70% do que ela comprou, como nós já tínhamos dito. Este custo aqui, tá certo? Que ela tem, é o custo que corresponde àquele valor da venda do lado de lá. Se tudo tivesse sido vendido para terceiros, a soma dos dois estaria correta. Mas não está por causa daqueles 20 mil. E além de ajustar, então, agora o lucro bruto de 120 para 100, nós temos que ajustar a receita de equivalência perneta, como nós já falamos em exemplo anterior. Vamos agora só algumas observações finais. Repare que o balanço e o resultado dão posições muito diferentes quando olhadas individualmente e olhadas no seu
como se fosse em soma. Lucro líquido 75, mais lucro líquido 55. Na verdade, o lucro líquido efetivo do conglomerado C mais D, vejam que bruta diferença neste caso nas vendas, no lucro. Por quê? Porque não está vendendo de mais para outra. Esta é a verdade do conjunto. Se o empresário vai lá e mostra para o banco, ou mostra para um potencial investidor o balanço de C, o balanço de D sozinho, vocês percebem que isso aqui é realmente provocador, provavelmente de um bruto engano e de uma má visão, incorreta visão do desempenho da empresa? Daí a obrigação do balanço consolidado. No que diz respeito ao balanço, neste caso, o que nós temos? 136 com 50 a 186. Não, patrimônio líquido realmente da empresa, está correto? É patrimônio líquido é 336 com 160. Patrimônio líquido correto é 200 mais aquele lá, mais a parcela dos minoritários aqui. Está correto? Ah, mas por que a reserva, no exercício anterior, as reservas da empresa A permaneciam no consolidado? Agora não, por quê? Porque essa reserva inclui um lucro nos estoques da parcela não realizada de 20. Então, os 136 cai para 116. Essas reservas são parte eliminadas contra a equivalência e parte transferidas para cá. Repare como 336 de ativo, com mais 160 de ativos, o total do ativo, de fato, se fosse uma empresa só, 380 mil. Então, é absurdamente diferente, em muitas situações, quando as empresas transacionam entre si, fazer balanço consolidado e balanço individual. Senão, desvirtuamento muito forte pode acontecer no desempenho da empresa. Agora, nós só fizemos exemplo de estoque, mas pode a empresa ter vendido imobilizado de uma para outra. Se uma vendeu imobilizado de uma para outra, tem um problema de que tem que ajustar as depreciações, está correto? Aí o que acontece? Uma obteve um lucro na venda do imobilizado para outra. Na medida que a empresa onde estava o imobilizado for depreciando, o lucro não realizado vai se realizando e vai diminuindo. Quando acabar imobilizado, não tem mais figura de lucro não realizado no balanço consolidado. Outra coisa, tem uma menção aqui a tributos. As empresas grandes são obrigadas a tratar esses valores. O valor do lucro bruto, 20 milhões, mas o imposto, etc. Mas aqui, para as pequenas empresas, é do jeito que mostramos no exemplo e estamos todos devidamente resolvidos. Então, gente, um pouco de exercício, não dá para ver tanto nesse tempo tão curto. Muitíssimo obrigado pela santa paciência de vocês. Até uma próxima.